e vamos passar para o nosso próximo trabalho, que é a ausência de associação entre cefaleia e pontos de contato mucoso com o septo nasal, evidência baseada em 976 estudos de tomografia computadorizada. O apresentador vai ser o Dr. Hugo Luiz de Vasconcelos Chambi Tames, que é do Hospital Israelita Albert Einstein. Olá, obrigado à comissão científica por ter aceitado o tema livre. Então, é sobre a ausência de associação entre cefaleia e ponto de contato mucoso com o septo nasal, uma evidência baseada em 976 exames de tomografia computadorizada. Então, primeiro, a gente tem que entender o que é o ponto de contato intranasal. É um ponto de contato entre duas superfícies mucosas não adjacentes, ou seja, duas superfícies que não estão se tocando de maneira anatômica. É postulado que esse ponto de contato mucoso, o PCM, ele leva à liberação de mediadores que podem causar cefaleia ou dor facial. E existem alguns relatos na literatura de melhora após cirurgia para a resolução desse ponto de contato mucoso. O exemplo mais comum que a gente tem no dia a dia seria o desvio do septo nasal, deformando uma concha nasal e fazendo a cirurgia de septoplastia para melhora desse ponto de contato mucoso. Então, a associação entre PCM e cefaleia ela é muito controversa na literatura. Na maioria das vezes que a gente encontra, esse achado está relacionado a relatos de caso ou séries de caso. A Classificação Internacional de Cefaleias, o ICHD, o PCM ele era considerado uma causa de cefaleia secundária na segunda versão, que foi feita em 2004, mas ela não foi mencionada na terceira versão, publicada em 2018. Não foi feita nenhuma retratação, apenas não foi incluída mais como uma causa de cefaleia. Então, o objetivo do estudo foi avaliar se existe uma associação entre PCM do septo nasal, observado na tomografia computadorizada, e cefaleia. Foi realizado um estudo transversal, uma amostra consecutiva de 976 pacientes acima de 18 anos, que foram submetidos à tomografia computadorizada dos seios da face na nossa instituição, por diversas razões, e todos os pacientes assinaram um termo de consentimento, responderam o questionário dos sintomas. Métodos invasivos não foram realizados, a gente vai ver que nos critérios diagnósticos que a gente usou do ICHD de 2004, alguns critérios invasivos são utilizados, então essa é uma limitação do estudo. E critérios de exclusão, além dos critérios relacionados ao ICHD, presença de alguma lesão ou tumor na cavidade nasal. Então, os critérios que foram propostos são dor intermitente, localizada na região periorbital, cantal medial ou temporozigomática, então geralmente uma dor um pouco periorbitária. Evidência clínica, nasal, endoscópica ou por imagem de tomografia computadorizada de PCM, sem rinocinusite aguda. Então, no nosso caso, a gente avaliou apenas a tomografia computadorizada. E evidência de que a dor pode ser atribuída ao PCM, baseado em alguns dos seguintes achados. Dor corresponde a variações na congestão mucosa relacionada à movimentação nas posições vertical e reclinada, e a abolição da dor 5 minutos após a aplicação tópica de anestesia local à concha nasal média, usando placebo ou outros controles. Esse tipo de avaliação não foi excluído do nosso estudo, e a dor resolve em até 7 dias e não recorre após remoção cirúrgica do PCM, isso daí também foi excluído. Foi realizado um modelo de regressão logística para avaliar o efeito de PCM e cefaleia, e a gente estratificou a amostra de acordo com o grau de deformidade das estruturas mucosas, para avaliar se havia relação entre o grau de compressão mucosa e a cefaleia. Os parâmetros foram considerados significativos quando P é menos que 0,05, e aqui são exemplos da estratificação. Aqui seria um septo nasal relativamente reto, então sem contato mucoso. Aqui uma leve deformidade da concha nasal média e aqui uma deformidade um pouco mais evidente aqui na concha nasal inferior. Na nossa amostra, dos 976 pacientes, a maioria dos pacientes era do sexo feminino, e esses pacientes também tiveram uma maior correlação com queixa de cefaleia, e a maior quantidade de pacientes também na faixa etária de 18 a 40 anos, reduzindo progressivamente com as décadas. Nos nossos resultados, a presença de ponto de contato mucoso ele não apresentou correlação com a queixa de cefaleia, e ao estratificar as mudanças morfológicas nas estruturas em contato, a gente não encontrou uma diferença significativa entre os grupos, independente do grau de compressão mucosa, não importava se era uma compressão acentuada ou quase nenhuma compressão.
Ao aplicar os critérios não invasivos para a cefaleia relacionada à PCM, não houve uma diferença significativa entre os que preencheram os critérios e não preencheram os critérios. Então, não teve uma correlação da presença ou ausência de ponto de contato mucoso. Os PCMs, como discussão, os PCMs avaliados por tomografia computadorizada não são bons preditores de cefaleia, inclusive entre os pacientes que preencheram parcialmente os critérios da segunda edição do ICHD. Como limitações, os pacientes eles não foram submetidos a métodos diagnósticos invasivos e apenas parte dos critérios diagnósticos de cefaleia relacionada à PCM foram aplicados para permitir a realização da amostra. Então, um dos critérios é a melhora após a cirurgia. Isso daí também não foi realizado, nem a intervenção, né, a aplicação de vasoconstritor tópico. Abubakar e Jones, eles fizeram um estudo endoscópico observacional em 973 pacientes, então um número um pouco semelhante ao nosso, e demonstrou uma prevalência semelhante de ponto de contato mucoso em pacientes com ou sem dor facial, também corroborando o que a gente encontrou no nosso estudo. E esse outro autor, ele avaliou a associação de PCM e cefaleia usando exames de tomografia computadorizada de 100 pacientes. E na sua amostra, PCM estava mais relacionado, em 55% dos casos tinha PCM, e o achado ele foi inversamente proporcional à queixa de dor. A maior revisão sistemática realizada para a avaliação de pontos de contato mucoso, né, e cefaleia, eles avaliaram um subgrupo desses estudos que entrou na revisão sistemática, que estudava se a remoção cirúrgica ela ajudaria na resolução da queixa dolorosa. Eles fazem várias ressalvas a essa avaliação. Primeiro, que os estudos incluídos eram apenas pequenas séries de casos não randomizados e sem grupo controle, e a maioria dos casos apresentava dor residual após a cirurgia. Como conclusão, o nosso estudo ele corrobora a hipótese de que a dor facial não está relacionada aos pontos de contato mucoso e não houve a associação estatisticamente significativa entre cefaleia e ponto de contato mucoso observado na tomografia computadorizada, independente do grau de compressão mucosa. Aqui estão as minhas referências. Obrigado. Parabéns, Dr. Hugo, pela apresentação. E agora nós estamos aqui com a doutora Heloísa Santiago Gebrim, que é coordenadora do grupo de diagnóstico por imagem cabeça e pescoço do Instituto de Radiologia, do HCFM USP, e coordenadora do grupo de diagnóstico por imagem cabeça e pescoço do Hospital Sírio-Libanês. Ela vai comentar o trabalho do Dr. Hugo. Por favor, doutora Heloísa. Obrigado pela presença. Parabéns, Hugo. Gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho, uma casuística, um número grande de exames, né? Eu vi que entre os autores tem radiologistas e tem otorrino, né? Esse questionário, a avaliação dessa cefaleia, como que foi feito esse questionário? Quem que aplicava esse questionário? Era no departamento de imagem ou o otorrino que aplicava? Como que foi? O otorrino, ele ajudou, era um otorrino e um neurologista, eles ajudaram na confecção de um questionário que acabava permitindo avaliar se tinha sinais de cefaleia ou não, se realmente era uma cefaleia, porque muitas vezes nos exames de ciências da face os pacientes acabam sendo um pouco mais queixosos, assim. Então, eles ajudaram a fazer o questionário, mas o questionário era aplicado durante a realização do exame, né, no dia da realização do exame, pelo próprio departamento de imagem. Ou um médico radiologista, ou a própria biomédica entregava o questionário para o paciente e ele preenchia. Em relação à queixa da cefaleia, vocês separaram mesmo em relação à cefaleia geral ou só os critérios propostos da região periorbitária? A gente tem toda uma predileção para essa região, então isso daí estava incluído no questionário, só que por ser algo muito subjetivo, a gente admite também que isso daí com certeza é um ponto que eu acho que é um ponto de melhora, porque nem sempre a dor era tão localizada assim. Então a gente colocava no questionário se essa dor se localizava mais ou menos nessa região, mas com certeza algumas irradiavam para a região frontal, ou outros não conseguiam referir tão bem se era apenas nessa região, e a gente acabou não excluindo completamente esses pacientes. O que a gente excluiu foi se realmente tinham sinais de outras causas de cefaleia, como sinusite, por exemplo. E a lateralidade vocês consideraram em relação
por causa da dor, é o achado ou não? Não, lateralidade acho que a gente acabou não levando tanto em consideração. Foi algo que acabamos não estudando tanto no estudo, assim. É algo interessante até para avaliar. Outra coisa que eu reparei em relação um dos critérios de abaixar, isso também esse critério de reclinar também não foi utilizado. A gente colocou no questionário apenas porque estava assim, mas a gente considerou como um dado não confiável. Então a gente também não, esse critério assim que a gente falava com algum tipo de intervenção ou que tinha que avaliar o paciente fazendo parte do exame físico, a gente acabou excluindo esses critérios, tanto de vasoconstritor tópico, essas coisas. Na discussão você até comenta um grupo que teve até uma casuística de 55%, né, dos pacientes que tinham contato. E como que você acha eles correlacionaram ao contrário efeito, né? Sim. Então, como você avalia? Quando a gente foi fazer o levantamento bibliográfico, é engraçado que a maioria dos estudos que tenta estudar o ponto de contato mucoso, a cefaleia rinogênica, né, como é chamado, a maioria deles encontra uma relação inversa do contato. Então, acho que falando muito a favor que realmente não tem uma relação. E um dos critérios, que é a cirurgia, né, fazer a septoplastia, eles falam que um fator confundidor muito grande é que queixas de dor, elas são muito suscetíveis também a efeito placebo. Então, e isso é algo muito difícil de ser avaliado. Então, é por isso que eles falam da dificuldade de fazer um estudo controlado sobre isso, né? Então, até o momento, a gente não tem nenhum estudo assim randomizado, com um grupo controle bem estabelecido. Você comentou até que nessa última classificação da cefaleias não foi incluída. Então, o que você acha? Você concorda com isso? Sim, então, eu acho que foi um sentido deles caminharem mesmo que a maioria dos estudos, como eles não conseguiram encontrar evidências, o que é especulado é que realmente o grupo que avaliava causas de cefaleia secundária, né, cefaleia causada por outras causas, eles realmente viram que como não tem evidência, eles acharam melhor não manter essa causa de cefaleia como uma causa específica, né, de cefaleia. Mas realmente é interessante, que eu até mencionei, eles não fizeram nenhuma retratação, eles apenas não excluíram o termo da classificação, mas não tem nenhuma menção a isso. E você costuma agora, depois você valoriza no seu laudo? Não, eu acho que assim, a gente acaba descrevendo, como os seios da face acaba sendo um exame bem descritivo, acho que talvez mais que em laude neuro, né, crânio acaba levando mais em consideração, mas atualmente não. Assim, se eu vejo um desvio muito grande, muito importante, que possa causar algum incômodo para o paciente em sentido de obstrução, eu acabo descrevendo, mas não no sentido de cefaleia. Excelente. Parabéns aí a todo o grupo. Excelente discussão, parabéns novamente, doutor Hugo, obrigado, doutora Heloísa. E com isso a gente encerra essa sessão de temas livres de abdômen e cabeça e pescoço. Eu agradeço a presença de todos aqui e até uma próxima.